Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcos Tanaka Riz, diretamente dos estúdios da ECD Ambiental, dando as boas-vindas a vocês que nos ouvem. Esse é o podcast Áreas Contaminadas, em sua 6ª temporada, editado por Lilian Coreaço Riz e oferecido pelas apoiadoras e pelos apoiadores financeiros do Apoia-se. Nosso grande objetivo com esse podcast é levar mais conhecimento para vocês que fazem o mercado de GAC no dia a dia. Esse conhecimento vem na forma de conceitos técnicos e também na possibilidade de reconhecermos melhor as pessoas que constroem o nosso GAC. Como diz o poeta, quem resiste e insiste no fronte quer ver um novo horizonte se levantar. Nós, junto com vocês, lado a lado com vocês, insistiremos em resistir por muito tempo. Venha conosco lutar para que um novo horizonte se levante para todo mundo. Está no ar o podcast Áreas Contaminadas. Olá, para todo mundo que está aí lavando a louça, fazendo faxina, correndo na esteira, conferindo a planilha de gastos do mês, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Riz e esse é o episódio 244 do podcast Áreas Contaminadas, já em sua 6ª temporada, tentando continuar relevantes e colaborar com a construção coletiva de um GAC melhor, trazendo material todas as semanas para vocês aqui no podcast, também na newsletter e por vezes no screening de notícias. Tentamos misturar material técnico como conceitos, normas, referências, artigos, com a abertura de um espaço para discussão e reflexão, que é o caso de hoje, e por vezes sendo um espaço para nos conhecermos melhor, trazendo aqui pessoas que realmente fazem o GAC acontecer, para que elas nos ensinem um pouco e contem suas belas histórias. O podcast é editado com carinho por Lilian Coreaço Riz e é oferecido pelas queridas colaboradoras e pelos queridos colaboradores financeiros do Apoia-se. Temos atualmente 44 apoios ativos nessa campanha, que nos ajudam muito, primeiro pela questão financeira e especialmente por mostrar a vontade que essas pessoas têm de colaborar para a evolução de todo o mercado do GAC. Essas pessoas, voluntariamente e carinhosamente, contribuem com o nosso trabalho e nos mandam uma mensagem que o que nós fazemos é importante, a ponto de merecermos essa atenção e esse carinho, e que nós devemos sim continuar. Agradeço muito as atuais 44 pessoas, cujos nomes vocês podem ver na descrição desse episódio. Com certeza continuaremos caminhando com vocês. Se você também quiser, se você também puder, junte-se à nossa campanha no Apoia-se. É muito simples, basta entrar no site apoia.se/ecdambiental, tem tudo muito bem explicadinho por lá. O nosso podcast conta com 4 queridas empresas patrocinadoras que nos enchem de orgulho por serem empresas muito importantes, bastante renomadas no mercado, e elas querem unir as suas poderosas marcas ao nosso trabalho aqui no podcast, mostrando que estamos no caminho certo. Isso é uma coisa muito, muito legal. O patrocínio master é da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e para remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean, www.clean.com.br. Os patrocinadores ouro são o Laboratório E-Consulting, a Vapor Solutions e a Columbia Technologies. Agradecemos demais a essas 4 empresas que nos ajudam muito financeiramente e também nos dizem para continuar, e com certeza continuaremos por muito tempo. Bom, pessoal, hoje teremos o 4º episódio da série sobre a 3ª Conferência ESAS, desta vez com os trabalhadores e trabalhadoras do GAC. Muito bem representados aqui por Alain Humberto, Rodrigo Alves e Tatiane Grilene, que falam para nós como foi a conferência. Como foi a conferência na ótica de quem é funcionário comum de empresas do GAC. Não é nem dono de empresa, nem apresentador de sessão, nem apresentador de podcast. No primeiro episódio da série, eu mesmo falei uma visão minha, particular, sobre o evento. No segundo episódio, falei com as meninas, as organizadoras da saúde ambiental. No terceiro episódio, falei com a Cris e o Rafa, 2 profissionais muito importantes, muito influentes, que apresentaram trabalhos, moderaram sessões, etc. Agora é a vez dos trabalhadores e trabalhadoras que contam pra gente quais as novidades que vão impactar o nosso dia a dia daqui para frente. Fique agora com as palavras de Alain Humberto, Rodrigo Alves e Tatiane Grilene. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais um episódio especial sobre a 3ª Conferência ESAS, e dessa vez nós vamos trazer a visão dos trabalhadores do GAC, trabalhadores e trabalhadoras do GAC. Então eu estou aqui com os meus amigos Alain Humberto, Rodrigo Alves e Tatiane Grilene para nos passar aqui a visão de quem é trabalhadora do GAC sobre o que viu de melhor ali na conferência. Então vamos lá, Alain, você começa a ordem alfabética aqui. Alain, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo mais uma vez aqui ao podcast, já pode pedir umas 5 músicas aqui já. Olá pessoal, como vão? Agradeço mais uma vez o convite, é um prazer estar aqui com vocês e passar minha perspectiva junto com os meus colegas.
E bom dia para você que está indo trabalhar, boa tarde para você que está voltando e boa noite para você que vai ouvir antes de dormir com a atualização das notícias aqui do podcast. Isso aí, legal. Rodrigo, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo mais uma vez aqui. Agora você pode pedir música também. Já posso pedir música, Marcão. Mais uma vez, obrigado pelo convite. É sempre muito bom falar com os amigos que o GAC trouxe pra gente. Agradeço imensamente aí tudo que você fez por mim nesse período e o convite aqui vai ser muito bom. Isso aí, galera, boa tarde. No nosso caso é boa noite, né? A gente está conversando aqui de noite. Vamos conversar e vamos compartilhar as experiências que foram bem diferentes aí. Esse ano, para mim, foi um pouco diferente. Então, Acho que vai ser legal bater esse papo aí com todo mundo. Legal. Tatiane, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vinda aqui novamente ao podcast. Obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Obrigada, Tanaka, por mais uma vez ter convidado aqui para participar do podcast. Vamos aí, né? Falar, comentar nossas experiências, o nosso ponto de vista em relação à conferência. Foi bem bacana, né? E quero muito contribuir. Bom, vamos começar então pelo seguinte. Eu queria que vocês falassem o que vocês viram lá, né? Que dia vocês foram, se vocês viram mais palestras, se foram em mini-cursos, se vocês viram os stands, assim, de modo geral, de que parte da conferência, de que partes da conferência vocês participaram? Foi muito interessante, né, a forma, a distribuição da conferência, das salas, né, em si, né, acho que ficou uma coisa muito interativa. Tive oportunidade de participar de várias palestras e também de ficar no stand pela primeira vez, né? Nas outras conferências anteriores eu não tinha participado no stand, dessa vez participei falando como participante das palestras, né? Então acho que o formato de dividir por temas eu acho que ficou bem interessante. O tempo de duração, acho que quem apresenta, né, eu já apresentei em outra conferência, a gente sempre acha que precisa um pouquinho mais de tempo, né, que às vezes acaba sendo um pouquinho corrido e as ideias às vezes não acabam sendo processadas da maneira que o palestrante quer, né. Então, mas isso não é uma crítica, né, mas é uma sugestão mesmo. Bom, as palestras que eu acompanhei foram enriquecedoras, sempre abertas, né, para o debate, acho que foram bem interessantes. Em relação ao stand, tive a oportunidade de conversar com muitas outras, com outras consultorias, com clientes potenciais, né. Nós notamos também muitas pessoas vindo de outros estados, de órgãos públicos, então conseguimos fazer o networking, tirar dúvidas técnicas, inclusive, com outras pessoas, né? Então, acho que foi muito produtivo, tanto na parte comercial, né, do networking, né, dos negócios, como na parte técnica de acompanhar temas nas palestras, temas relevantes, temas que estão, né, no nosso mercado como um mercado está sempre se atualizando, né? Então tinha muita coisa nova, né? Por mais que a gente sempre acompanha nas empresas e em debates e tal, mas tinha temas interessantes que a gente acompanhou e realmente agrega muito a nós, né? A gente sempre sai com algo na mala, né? Sim. Sempre sai com algum aprendizado. Você fala no stand, você estava no stand da empresa que você trabalha, que é a Sunny Fox, é isso aí, né, Alan? Exatamente. Fiquei, né, como a gente fez um revezamento, né, entre os colaboradores e estava no stand da Sunny Fox como representante, né. Vamos seguir a ordem alfabética, então. Eu tive a oportunidade de todos os dias, foi um convite do Senac, em conjunto do próprio Marcos Tanaka, do Rodrigo Cunha, que foram muito parceiros. Eu estava num período diferente, que eu estava num período de recolocação profissional. Então, assim, eu tive a oportunidade, literalmente, de fazer um pouco de tudo. Eu fiz o minicurso no primeiro dia, foi muito bom, eu gostei muito, foi um minicurso com um tema muito legal, eu fiz o minicurso de isótopos, quem apresentou foi o Vermelho.
Então foi o Paulo, né? Paulo Vermelho, todos conhecem como Vermelho. Foi muito bom. Nesse dia já tive um contato muito bom com muitas pessoas, muitos amigos. A gente vê o quão pequeno, entre aspas, é o nosso mercado, né? Porque você encontra pessoas que você conhece desde o primeiro dia de faculdade, você revê e reencontra, isso é muito bom. E depois eu participei os outros 3 dias de conferência. Como eu disse, eu estava em um momento de recolocação, então assim, eu fiquei no stand de muitos amigos, de muitos conhecidos, fiquei muito com o pessoal da Sunny Fox, que eu também trabalhei lá, participei de empresas de coleta, empresas de sondagem, empresas de remediação, os laboratórios, todos muito acolhedores, assim, então foi muito bom, contatos que não via há muito tempo, e o network, como ela disse, não só para a indústria, para a empresa, com as indústrias, que tinha muita gente, como ela falou, tinha muito órgão público, eu vi gente do Ministério Público, CETESB, órgãos ambientais de outros estados, e no meu caso foi muito bom, porque eu consegui conversar com muita gente, e a gente vê que a gente tem um contato, um network muito bom, quando você tem pessoas boas ao lado, eu acho que quando você consegue fazer as coisas direitinho, as coisas se encaixam. Então foi um timing muito bom para mim, pensando do meu lado de recolocação. Consegui a recolocação, estou trabalhando hoje na Tetra Mais, uma consultoria ambiental também. E isso, o network, né? E em relação às palestras, eu gostei muito do formato do fone, o fone, todos, cada um com o seu fone, cada um com a sua sala. Uma coisa que a gente falou, sempre tem coisa para melhorar, isso é óbvio, mas eu achei muito bom porque às vezes você quer assistir mais de uma palestra e muitas vezes você não conseguia 100% mais de uma palestra, mas às vezes você estava próximo lá em cima, que estavam as 3 salas, né? Então às vezes você conseguia dar uma espiadinha, você via, você conseguia. Eu gostei, como o Alan disse, o tempo, meia hora, para quem está fazendo, às vezes é pouco, dependendo do tema, às vezes é muito. Então, assim, mas eu acho que foi bom, dá para tirar dúvida. Eu acho que a interação foi muito positiva. Eu gostei muito desse esquema do fone, de se a sala silenciosa, né, não ter aquela apresentação. Eu achei que é um formato legal para todos, por conta dessa praticidade. A mudança de sala, às vezes, atrapalhava nas anteriores que a gente participou, até o que a gente apresentou. Então, o fato de você só ter que mudar a faixa, você já não perde o início da outra apresentação. Isso eu acho que foi muito legal. E temas muito, muito, muito abrangentes na nossa área, né? Então, foi muito bom, como ela disse, temas distintos por períodos e bem descrito o que era. Era sobre remediação, era sobre algum outro tipo, era sobre avaliação de risco, e as salas estarem divididas como já era nos anteriores, mas pela proximidade, pela facilidade de migração de sala, eu acho que foi um ponto muito positivo dessa feira. Eu gostei muito. E de rever, claro, sempre os amigos, né? Esse é um ponto muito bom. Rever os amigos é uma coisa que sempre pesa pro lado positivo também. Sim, com certeza. Sim. Tati? Primeiramente, eu quero agradecer a Valgo por ter proporcionado eu ter ido os 4 dias na conferência, não só ter financiado isso por mim, mas também ter disposto as horas, né? Porque, querendo ou não, eu fiquei 4 dias praticamente sem conseguir trabalhar full time. Claro, eu levei o computador, trabalhava o que eu podia, mas o tempo todo eu fiquei mais focada na conferência, e eu achei bem bacana, porque não foi só eu, como também toda a nossa equipe técnica ali. Foi o Marcos, né? Principalmente o Marcos Araújo, meu gerente, ele que ainda foi mais engajado e pediu lá para o pessoal da França, que é a empresa francesa, e conseguiu. Foi eu, a Joyce, o Marcos, o Renan e a Milena, foi bem legal. No primeiro dia, que foi do minicurso, eu iria participar primeiramente da avaliação de risco com o Alexandre Maximiano, só que infelizmente não teve quórum, então precisei mobilizar para outra. Acabou tendo a oportunidade de ter de intrusão de vapores, então eu participei da de intrusão de vapores do Rafinha, que seria de amostragem, foi sensacional. Ele falou uma coisa que a gente está acostumado tanto a ouvir falar, até quem faz o GAC também vê muito sobre como amostrar, mas teve um ponto que ele falou que
pode ser que ele tenha falado no curso, o Até o Sato, no dia da aula de intrusão de vapores, que eu achei que valeu muito a pena para mim, porque justamente no dia que teve a intrusão de vapores lá no Senac, eu precisei me ausentar da sala, porque minha avó passou mal, me ligou e falou assim, você vem me levar para o pronto-socorro? Aí eu pedi até desculpa para Maluf, e falei assim, vou ter que sair por conta que eu tenho que levar minha avó no pronto-socorro. E eu acabei perdendo essa aula. E eu achei legal porque ele falou sobre a questão da amostragem de ar ambiente, tem que ser um dia antes da amostragem de ar do solo, porque eu nunca coletei ar ambiente, normalmente eu sempre ocupei mais ar do solo, e justamente eu iria fazer uma coleta dessa. Eu falei assim, que bom que eu ouvi isso, porque senão eu ia fazer coisa errada. Eu achei muito bacana. E depois, quando eu fui pedir explicação também, ele foi super atencioso, ele explicou. Depois também teve a outra palestra, eu esqueci o nome dela, acho que é Lilian. Lilian, que é Abreu. Que é lá da EPA, né? Isso, que ela trabalha. Eu achei bacana também o que ela pontuou das interferências, de não só você ter uma linha de evidência para poder analisar, mas ter várias linhas de evidência para poder ter o seu modelo conceitual. Eu achei bem bacana essa palestra também dela. Ela até mostrou também como que o fluxo de massa numa tomada. Eu achei incrível aquilo, eu nunca tinha visto. E depois veio os dias da conferência. Eu acabei anotando várias palestras que eu queria assistir, mas infelizmente eu não consegui assistir, acho que nem 15% do que eu queria. Esse é um problema. O lado bom, né? Como o Rodrigo falou, a gente encontra os amigos. O lado Nossa, foi muito bacana. A gente não assiste a conferência. Eu encontrei muita gente, muito colega de trabalho, pessoas que eu não via há muito tempo, principalmente o pessoal da Servermark, das antigas. Teve uma que foi até legal, que o Marcos Araújo me apresentou, e ele falou assim, essa aqui é a Tatiane, da Valgo, né? E eu falei assim, prazer. Daí ela olhou pra minha cara e falou assim, mas eu te conheço. Eu falei, daí eu olhei bem pra ela. Daí a Carolina Jesus, daí ela falou assim, daí eu falei assim, Carol, daí eu falei, lembrando, eu falei, nossa, você entrou junto comigo no mesmo dia. E ainda ela tinha me dado uma coleção inteira da etapa para poder estudar, para poder prestar a prova da Unifesp que eu queria. Na época eu achei bem bacana. Aí depois também eu encontrei uma outra pessoa que também não via há muitos anos. Eu achei o máximo. Fora outras pessoas que eu também acabei conhecendo, que eu não conhecia. Daí um amigo vai apresentando aqui e ali. Eu achei bem bacana. Com relação às palestras, no primeiro dia eu estranhei. Falei assim, nossa, como é que vai ser esse negócio aqui com fone, né? Todo mundo junto. Vai ser uma bagunça, vai ser um atrapalhar o outro. Que nada, eu achei sensacional. Você não via nada, só via só a sua palestra. E quando você queria, tipo, vou ouvir outra aqui, você só simplesmente dava só o canal e tava ali ouvindo. Isso. E era também rápido, porque que nem tinha em português e em inglês, né? Quem não fala, quem não tem um listening muito bom, você podia já ter a tradução simultânea ali. Isso. Que é o meu caso, né? Mas eu achei bem bacana isso. E a participação das pessoas também, não teve aquela bagunça de um correr que nem que teve da outra, né, de ter que correr para poder dar tempo de assistir. Eu achei que o tempo foi bem bacana, que nem os dois falaram, o Alan e o Rodrigo, de 30 minutos. E foi legal porque tinha a tela lá avisando o pessoal todo o tempo, e também tinha apresentação ali, né, que eles poderiam dar uma olhada, não ficar toda hora virando. Exatamente. Eu achei muito bacana a forma como que foi conduzida essas palestras. E fora o tema, né, que a distribuição como que foi, eu achei também muito legal. Os conteúdos, teve muito assunto muito técnico que está muito em alta, principalmente de TPH, que teve várias discussões lá. Teve de PFAS, eles falaram bastante de microplásticos. Faltou um pouco da parte de agronomia, mas também está na contaminação da emergente. Quem sabe na próxima aí começa a levantar mais. Teve também a parte de qualidade dos interferentes, que eu achei bem bacana, que eu assisti da Jane e esqueci da outra menina, que é da Unifesp, que ela falou até da contaminação por PFAS, os interferentes, eu achei muito bacana. E fora todo mundo, foi muito bom a conferência. Eu tentei aproveitar ao máximo os 4 dias que eu fui. Claro que eu chegava morta em casa todo dia, mas não, eu vou chegar super cedo para poder participar mais. Legal, a Tatiane falou que a Valgo, né, onde ela trabalha, pagou aí a inscrição e liberou os dias para ir.
O Rodrigo, por ser professor do Senac, então o Senac recebe algumas vagas gratuitas, a minha própria, né, do Rodrigo Cunha, e de alguns professores, né, que precisarem das vagas, e o Rodrigo, então ele foi lá com essa bolsa aí, né, vaga gratuita do Senac. E você, Alan, a empresa pagou também das pessoas, liberou também as horas, como é que funcionou lá na Sanifox? Nos anos anteriores, só algumas pessoas participaram, né, devido às demandas de trabalho, né, então aí a gente participou, o pessoal de coordenação e gerência e tal. Agora, esse ano, todos participaram. Né? Todos os funcionários participaram. A Sanifox é conveniada com a ESAS, né, então tem algumas vagas à disposição e as vagas né, e o restante a empresa pagou a entrada de todos os funcionários, então todos participaram e ficaram livres para escolher as palestras, né? A gente direciona alguns temas, né, que são importantes, que vão ser mais relevantes de acordo com cada perfil, né? Então a gente deixou livre. Em breve a gente vai se reunir para discutir alguns temas, inclusive presencialmente, né, para fazer alguns debates sobre o que a gente viu, né? Mas então esse ano o interessante foi que todos participaram. Não, acho que isso é importante, desde o gerente até o assistente, o analista, né, a pessoa que faz, né, o trabalho de campo, aquele que vai coletar o poço. Acho que foi importante todos participarem. Então foi excelente. E aí, já aproveitando essa pergunta, né, então vocês tiveram, vamos chamar de sorte, né, não só sorte, mas essa felicidade das empresas de vocês terem tido essa ideia, essa iniciativa e tal, de levar toda a equipe, né? Embora sejam equipes assim relativamente pequenas, não tão minúsculas, mas pequenas. Isso a gente tinha apontado, o Alan, o Rodrigo, certamente, a gente falou sobre isso nas outras edições, que em geral só iam os chefes, né, na conferência, e o pessoal, né, os trabalhadores e trabalhadoras, dos quais vocês são os representantes aqui, né, ficavam meio escanteados, né, assim, não era todo mundo que podia ir. O que vocês viram sobre isso? Vocês têm muitos amigos, amigas ali, então como é que vocês sentiram essa questão dessa vez? Comparando com as outras edições, eu vi mais pessoas, assim, não só de cargos de coordenação e de gerência, eu vi pessoas que trabalham em outros setores participarem. Aí tive oportunidade de conversar com analistas, até com pessoas de sondagem, que trabalham com sondagem. Eu acho que teve realmente uma pequena variação, né, para que pessoas que não tiveram oportunidades nas edições anteriores participassem. Pessoalmente eu vi isso. O porquê dessa mudança, realmente eu não sei identificar, mas tomara que seja uma mudança, realmente uma mudança de postura das empresas, porque assim, se a empresa quer crescer e quer melhorar, todas as categorias dos trabalhadores precisam de informação, precisam de conhecimento, né? Precisam de dados técnicos, precisam estar envolvidos, né, com o GAC, né? Não só estar fazendo campo, não estar só no escritório, mas sair e explorar novos horizontes, né? E buscar o conhecimento realmente. É a melhor maneira para a empresa crescer e para o funcionário. E também um funcionário participar desses eventos estimula, né? Dá um estímulo novo para o funcionário. O funcionário volta e fala, poxa, eu vi isso, vamos tentar implementar isso. A pessoa volta com gás diferente, né? Acredito que todos nós que participamos, a gente volta motivados, né, a aplicar coisas novas, com que toda vez o ser humano é assim, né, quando ele aprende algo novo, né, ele quer implementar, ele quer participar, claro, né, ele quer promover isso, né. Então eu realmente, conversando com muitos amigos, né, eu vi realmente que tivemos essa mudança, né, um pouco tímida ainda, né, mas já é uma mudança, isso é muito bom. E conversando com outros amigos que não foram, lamentaram, né? Fala, poxa, não consegui ir e tal, né? Estou fazendo um trabalho aqui, não tinha oportunidade, né? E as pessoas que não foram, né, lamentam. Com certeza vão lamentar, né? Porque é o evento referência do nosso mercado, né? Então, aumentou, né? Aumentar já é uma grande coisa, pelo menos isso. Exatamente.
Eu concordo com o Alan, que ele falou que teve um ponto, né, que ele até falou agora há pouco, o lance dele ter ficado no stand essa primeira vez, e a empresa que tem o stand, ela entra como um patrocinador, então ela ganha um certo número de convites, não sei ao certo quantos são, e como ela falou, alguns foram distribuídos e alguns foram comprados para que as outras pessoas pudessem ir. E isso que o Alan falou, eu senti até mais do que o que eu senti que ele viu, né? Porque eu vi muita gente que não era chefia, não era só cargo de coordenação, não, e não só como participante, eu achei como pessoa que estava expondo, pessoas que estavam apresentando. Eu acho que a galera tinha a cabeça, eu acho que o anterior foi muito assim, o pessoal pensando que tinham que ser apresentados super, ultra, mega projetos complexos. Sim, é interessantíssimo ter esse tipo de projeto, mas também é interessante ter um projeto mais convencional, mais que do dia a dia. Um negócio, né? Que resolveu um negócio. Exatamente. Às vezes é uma coisa tão simples que foi um estalar de dedos que a pessoa percebeu, isso aqui funciona, eu vou passar essa informação. Então são informações, como ela disse, que a pessoa que assiste, ela vê, ela entende algumas coisas, como a própria Tati falou, eu ia fazer a amostragem de vapor do ar ambiente, não pode ser no mesmo dia da amostragem do vapor de solo. Então são coisas que às vezes são simples, do trabalhador, da pessoa que está lá, que vai estimular, vai fazer com que ele queira aplicar, que ele questione. Isso daí eu acho que é uma coisa que faz também. A pessoa questiona, por que eu estou fazendo isso? Por que eu não faço desse jeito? Nossa, desse jeito aqui pode facilitar a minha vida, desse jeito pode ser melhor, pode dar um resultado melhor, pode otimizar meu tempo, pode otimizar o trabalho. E realmente eu senti que teve um aumento, tinha muita empresa de sondagem quem que ia lá de empresa? Tinha só as empresas grandes de sondagem, tinha empresas menores, tinham pessoas que fazem campo, bastante gente que está no mercado apresentando, tinha gente nova, tinha gente velha, tinha dinossauro do GAC, então tinha tudo. E eu acho que foi muito bom mesmo. Eu senti esse lado muito positivo e o aumento também da galera operacional, assim. Tinha diretoria, tinha chefia, tinha e vai continuar tendo sempre. E isso é excelente. Mas a galera operacional eu senti, com algumas, como a Tati falou, pôde ir todos os dias, o Alan, eu pude ir todos os dias. Algumas não puderam ir todo dia. Eu encontrei vários amigos que só foi um dia, eu encontrei com eles por estar os 3 dias, mas de liberar e conseguir que seja um dia já é um avanço. É um avanço muito bom. Porque na anterior eu consegui somente um dia, eu tinha os 3 dias para ir, só consegui um dia, que foi o dia que eu fiz uma apresentação, e na primeira eu consegui os 3 dias. Então, assim, faz uma diferença. Como a Tati disse, é cansativo? Você chega morto em casa? Chega! Mas é muito bom, é muito bom. Eu concordo com o Alan e o Rodrigo. Eu não participei da primeira edição, somente da segunda, que foi em 2022. E realmente eu achei que teve bastante cargos de operacional, analistas dessa vez, não só chefia, como da outra vez que eu presenciei, que tinha a maior parte seria os cargos de chefia, os diretores, gerentes, tudo. E é importante que tenha um lado operacional. Espero que aumente cada vez mais nas próximas conferências, porque quem que tá pondo a mão na massa sempre vai ser o operacional que vai estar lá no campo, que vai fazer o relatório. Então, agrega muito o conhecimento das palestras. Você vê, que nem o Rodrigo falou, ter uma ideia nova, porque eu posso otimizar, o que eu posso fazer, vai agregar demais. Quem for participar, a parte operacional, porque quem for o diretor da empresa, ele não vai ter tempo de ficar passando para os seus funcionários o que foi apresentado lá. Então, eu achei bem bacana que dessa vez teve bastante participação desse pessoal da mais operacional. E eu espero que aumente cada vez mais, que o pessoal participe cada vez mais. Porque é só assim para melhorar, e o otimismo ali do pessoal de querer melhorar e participar cada vez mais e mudar o jeito de aplicar a técnica no GAC. Eu achei e de querer apresentar também, né?
Sim. O cara vê os outros, ele quer apresentar também. Nossa, né? eu tô até, o Marcos falou, né? A gente tá num projeto e a meta é que eu apresente na próxima. Aí, legal. Daí, por conta disso, me gerou uma crise que eu falei, nossa, eu vou falar em público, que vergonha, não sei o que lá. Eu fiz até um curso agora de oratória para poder aprender a falar em público. Legal, legal. Bom, antes de vocês entrarem nos destaques técnicos, né? Queria que vocês apontassem primeiro o que poderia melhorar, né? O que vocês acharam que não foi assim tão bom na conferência. E se vocês, como eu, preferem o Senac, mas embora eu prefira o Senac, eu sei que acho que infelizmente não tem mais volta, né? Mas então, o que vocês acham dos problemas que podem ser evitados e se o Senac ainda tem jeito? Olha, eu como acadêmico, né, eu realmente também, até lembrando o que você escreveu na newsletter, Marcão, você sente uma nostalgia, né, de estar lá no Senac, né, sim, porque sim. Né, ambiente e tal, né, que é muito bom, né, não tem como negar, né, mas eu acho que a experiência no geral foi positiva, né, do evento, né, o dinamismo também, da forma que foi separado, acho que foi positivo. Acho que foi tudo muito bem pensado, né, sem atrapalhar as outras salas e tal, então acho que no geral foi positivo. Então, um ponto positivo, na minha opinião, foi a distribuição das salas e o tamanho das salas. Uhum. Então, acho que tinha espaço suficiente, né, para você apresentar e não passar nenhum tipo de aperto. Aí, acho que o ponto... Eu vou falar ponto negativo, né? Mas acho que isso é uma coisa realmente que pode ser melhorada, a questão da alimentação, da praça da alimentação que tinha lá, que eu achei muito pequeno, muito, né, muito restrito. Acho que é uma coisa que eu acho que é fácil de melhorar, né? Muita gente estava reclamando desse ponto e tal, mas, enfim, acho que é uma coisa fácil também de se organizar. Sim. Mas, no geral, na questão estrutural é isso. Eu acho que o ponto positivo são a distribuição, o tamanho das salas e tal, a forma de expor os fones, né? Enfim, acho que ficou bem legal. E a parte de ressalvas, né? Nem uma parte negativa, uma parte de ressalvas, a parte da alimentação que eu acho que dá para melhorar. Eu vou concordar com o Alan. Eu acho que a distribuição das salas, o esquema dos fones, isso eu achei excelente. Eu achei muito bom. Para ser perfeito, se as 5 salas pudessem ser no mesmo patamar, né? Eu acho que seria o ápice, assim, seria o perfeito. Ia ser muito legal se pudesse. E a distribuição das salas achei excelente mesmo. Acho que esse foi um ponto muito positivo. O espaço realmente foi um ponto muito positivo também. O tamanho do local. O que eu acho que poderia melhorar, vou concordar mais uma vez com o Alan, a alimentação acho que estava muito restrita, foi acho que um ponto de concordância de todos lá, né, acho que foi uma coisa, o primeiro dia foi muito bagunçado, assim, quem foi meio que na hora do almoço, meio, tipo um meio de meia, 1 hora, foi muito bagunçado, não foi legal. No segundo dia acho que a galera já se organizou um pouquinho, foi um pouco melhor. O que eu achei que poderia fazer, a gente tinha um espaço tão grande, eu acho que o espaço dos cartazes, dos posters, poderia ser um pouco maior, porque principalmente no que acontecia, no final do dia, liberava pro pessoal, coquetel e tal, e ficava muito apertado. Ali a galera, e aí ficou muito próximo o coquetel, então ficou a galera conversando, confraternização e vendo cartaz, e aí não ficou uma distribuição, ficou meio um pouco aglomerado, eu achei, por ter um espaço grande que poderia talvez distribuir de uma forma diferente. Ficou, acho que muito amontoadinho lá no canto, no cantinho onde ficaram dispostos os posters. E uma dúvida, aí até, não sei, como eu disse, o espaço maravilhoso, mas, por exemplo, o estacionamento, quem estava indo de carro, até chegar ao pavilhão, era uma caminhada. 15 minutos. Então, assim, era uma caminhada. Sim. A gente vai, assim, vamos. Mas eu não sei, às vezes uma pessoa com um pouco de dificuldade de mobilidade, com mais, sei lá,
quebrou uma perna, ou Sim. uma pessoa que tem algum tipo de dificuldade mesmo, uma mobilidade, alguma deficiência, eu não sei como que era esse translado, se tinha isso, porque o espaço era ótimo, mas não era perto. Sim. Se você parasse o carro no estacionamento lá do parque, que é eu acho que um valor honesto pelo dia, acho que a gente está em São Paulo, a gente sabe como é a realidade. Então a minha dúvida foi para quem tinha uma certa dificuldade com mobilidade. Então assim, como que seria? Dar aquela voltona, chegava, como que foi isso? Eu não sei como que foi. Então talvez é um ponto a se pensar. De resto, eu acho que cada ano vai ser aprimorado e vai ser melhorado. E por nostalgia, o Senac tem o carinho, né? O Senac tem um monte de restaurante, o Senac tem alguma coisa, então fica esse carinho pelo Senac. Restaurante do lado de fora lá, que vocês me levaram aquele dia lá. Restaurante do lado de fora, se a pessoa tiver tempo, tem shopping perto, tem os restaurantes internos ali do próprio Senac, tem bastante opção. Nossa, ainda bem que não choveu, né? Imagina ali o pessoal andando no barro ali do parque, porque eu vou concordar com os dois, acho que não só dos dois, mas pelo que todo mundo que eu conversei, tá unânime isso. O ponto positivo foi mesmo essa questão das apresentações com fone. Foi bacana, porque você conseguia ali trocar e não precisava sair correndo que nem era no Senac. E com relação à alimentação, parte negativa, não só pelo tamanho, mas eu vou falar que eu conversei com muita gente, não só analista, mas outros cargos também acima, reclamaram do custo, porque não era uma comida barata, e o tipo de comida, porque só tinha lanche. Eu sou intolerante à lactose, então eu tive uma certa dificuldade de ficar tomando remédio toda vez que eu ia comer lá. Então foi bem difícil, não tinha uma opção de comida, eu senti falta de comida. O que tinha lá no Senac, a gente podia ir no restaurante e comer. Então acho que poderia só, pelo menos, mudar o tipo de cardápio na próxima, não só ter lanche. O pessoal, ainda mais os homens que gostam de comer só uma pizzazinha ali, não ia encher para sustentar o resto do dia, ainda mais porque não teve os coffee break lá, que teve da outra vez, né? É isso aí. Aí muita gente que eu conheci, porque ele, como dessa vez teve bastante analista, então não dava pra ficar pagando todo dia comida. Então a maioria acabou levando até marmitinha pra comer lá. Sim, pois é. Eu levei bolacha mesmo, porque eu não levei lanchinho. Não dava nem pra chegar no lugar lotado, né? Então... Não dava. E eu até fui comer fora também não tinha muita opção. Era lanche, comia um hot dog no primeiro dia. E o restaurante que tinha ali, que indicaram também, era inviável. Era R$100 o prato de comida. Eu falei, eu acho que é de começar para mudar isso na próxima. Mas a parte positiva de como foi conduzida as palestras foi sensacional. Eu acho que podemos manter isso. Nostálgico mesmo seria o Senac, né? Se pudesse ser lá dessa forma, seria sensacional. Sim. Mas a Patrícia falou que é meiramente impossível, né? Se voltasse lá. Mas quem sabe, né? A gente consegue convencer e mudar o jeito lá de apresentar aí na próxima acontecer ali. Bom, vamos para os destaques técnicos de vocês. O que vocês assistiram lá que vocês podem destacar para os ouvintes? Bom, eu assisti algumas palestras, né, do tempo que deu para assistir. Destaco algumas. Eu até estava vendo aqui as minhas anotações, né, das palestras que eu participei. Acho que a mesa redonda sobre a nova versão da NBR 10.004, né, de resíduos, acho que foi bem interessante, né, as discussões, acho que é um assunto do momento, né, também, né, que acho que a ISAS vai até abrir um curso, né, sobre isso, né, uma aula sobre isso, acho que foi bem, bem interessante. Eu vi uma palestra também sobre modelagem 3D e investigações ambientais, que era do pessoal da Tetra Tech, em áreas complexas. Eu achei bem, bem interessante. Claro que são tecnologias que, para muitas empresas médias e pequenas, ainda é um pouco distante, né? Mas a gente serve de subsídio para a gente realmente ver o que pode ser feito e o que a gente pode melhorar, né, para chegar em um nível técnico melhor. Uma outra interessante foi a do nosso amigo Diego, né, sobre QGIS e tecnologias, que é incrível. Eu acho que não tem como a gente não pensar hoje em trabalhos, seja de amostragem, seja de
de controles, enfim, sem a tecnologia, e o Diego apresentou um trabalho muito interessante, onde você adota, né, uma forma de trabalhar com baixo custo, né, pensando na maioria das consultorias hoje em dia, né, que a gente Sim. quer trabalhar com baixo custo e com uma ferramenta eficiente. Sim. Eu acho que foi muito interessante, né, e foi muito bem apresentado por ele. E até complementou as duas que você falou, né? Você falou da modelagem 3D e tal, certamente com softwares bonitos, né? Avançados e tal. E o Diego mostrando a raiz da coisa usando softwares livres, né? Ou seja, dizendo assim, dá trabalho, mas é possível fazer sem precisar daquele software. Exatamente, perfeitamente. Eu acho que, né, a conferência, isso é legal, né? A gente vê temas que são semelhantes, mas com formas diferentes de realizar o trabalho e que são maneiras eficientes, né? Sim. Então, se você tem uma maneira com com a tecnologia e tal, que é incrível de você ver esses resultados, e tem formas, né, com baixo custo que a gente chega com resultados impressionantes também, né? Então, a gente consegue ver esses dois lados, né? Então, isso... para um consultor, essas visões são muito interessantes, né? Eu assisti, Marcão, a sua palestra também sobre... Opa, beleza. Eu acho que é um tema que, né, sobre a amostragem de solo em perfil completo, né, é um tema que a gente precisa estar sempre apresentando, sempre mostrando os princípios, a forma de executar. A gente não pode parar de falar sobre esse tema, porque se isso não virar uma cultura, né, de implementar esses métodos que são tecnicamente corretos, a gente nunca vai sair daquele limbo do passado de fazer as coisas de qualquer jeito, né? Então, acho que foi muito esclarecedora, tinha muita gente assistindo, né? E tinha legal. Muitas dúvidas, né? Então, acho que é um tema que tem que estar sempre, assim, tem que estar sempre em discussão para que isso, né, vire uma cultura dentro do GAC realmente, né? Deixa eu ver, mas qual foi? Eu acho que é isso. Eu vi uma também sobre remediação termal do Lucas Arnaz, sobre para tratamento de benzeno, que eu também achei bem interessante. Não tinha o conhecimento realmente desse tipo de técnica para esse tipo de contaminante. Eu acho que foi diferente. E vi uma palestra sobre NEPL e EUNEPL, só que realmente eu não me lembro a pessoa que apresentou, mas sei que foi um estudo de caso bem interessante e que entra naquelas discussões sobre como tratar fontes primárias e secundárias com NEPL, né? E também é um assunto que existe muita divergência aí dentro do mercado, né? Apesar que a gente já sabe a linha que tem que seguir, mas ainda é muito divergente, né? Essas foram as principais, assim, as que mais me marcaram, né? Eu vi uma também da Jane sobre qualidade, né? Em relação a metais, eu acho que foi bem interessante também, e tirei dúvidas com ela depois no individual sobre controle de qualidade. Então, acho que teve de tudo, né? A gente vê remediação, vê investigação, vê tecnologias. Sim, acho que consegui ver um pouquinho de cada coisa. Eu digo mesmo que o Alan, eu vi de tudo. O que eu achei muito interessante nessa edição foram alguns pontos que até fugiram um pouquinho do nosso dia a dia do GAC. Então, como a Tati falou, teve coisa de microplástico, teve coisa de metano, que nas outras eu não me recordo de ter tido nada referente a isso, a parte de biogás, metano, alguns pontos específicos de aterros, é muita informação, você sai às vezes até atordoado da quantidade de informação. Então, como a Alan, você vê desde o top de um modelo conceitual em 3D, como fazer esse modelo 3D, como você tentar aplicar de uma forma um pouco mais realista, dependendo da sua condição, né? Condição que eu digo, condição de trabalho, condição de software. A gente sabe que nada é barato na nossa área. Controle de qualidade, tinha coisa relacionada a sedimentos, que nas outras eu não me recordo de ter tido também. Então, assim, eu vi um pouquinho de tudo. Eu gostei muito do esquema do mini curso no primeiro dia. O mini curso que eu assisti com o vermelho foi muito bom. Assim, coisas que falavam de isótopos, então
é muito específico, é um pouco fora da nossa realidade do GAC no Brasil, eu acho. Eu conversei com algumas pessoas que já até aplicaram e tal, que estavam fazendo curso, conhecidos, mas eu acho ainda um pouco distante do que é a realidade, mas foi muito interessante, porque ele mostrou alguns estudos de caso, o que foi feito para determinar se o contaminante é de uma fábrica tal, e aí você consegue saber se é o seu solvente que foi utilizado ou se foi o solvente do amiguinho do lado ali, pela marca do solvente, Sim. pela classificação do carbono e outros, assim... Cloro do carbono, né? Cloro, carbono, é muito interessante conseguir determinar qual que é, da onde veio, conseguir discriminar se a pluma de cima, se tem uma pluma embaixo. É muito legal, tem uma aplicabilidade muito ampla, muito mais do que o que eu imaginava, mas ainda acho que é um pouco complexo para a nossa realidade, porque não são todos os laboratórios que fazem, a maioria dos laboratórios são de fora, então complica para mandar análise, amostras e tal. Então eu gostei muito desse daí, e como o Alan falou, eu assisti muitas coisas parecidas com o Alan, relacionadas à remediação, biorremediação, eu vi algumas coisas, eu acabei participando com controle de qualidade, modelagem 3D, amostragem de solo, a gente tava lá, né? Muito bem. Tava lá, então assim, e isso que falou, eu acho que é democratizar isso daí. É porque a gente sabe o que é, o que está no papel e o que rola no dia a dia. A gente está nesse meio de campo, a gente está no escritório, a gente está acompanhando o campo, então a gente sabe o que acontece e a gente vê o que é a melhor prática e tentar sempre aplicar a melhor prática. E eu acho que é só trocando ideia, mostrando resultados, mostrando que é viável, mostrando que não encarece tanto, mostrando toda essa viabilidade. Eu acho que os principais pontos foram esses, como assim, cada palestra, é difícil de mostrar de Instagram, porque cada palestra, assim, eu assisti até palestra de desativação de mina, então assim, eu assisti muita coisa, então eu acho que, de uma maneira geral, é muito amplo. Tem que anotar no caderninho também. Você pega, exatamente, você pega o guia lá, a programação ali. A programação, só que aí você tenta marcar, então assim, tem hora que você não, como a Tati falou, 15% você consegue assistir, acaba não dando, e você quer, aí às vezes bate horário, então assim, isso é normal de uma conferência, mas eu acho que você tem que organizar, tentar focar nos principais pontos de interesse que você está no momento, porque vai te atender. Se você começou, isso aqui não é muito que eu... Muda de sala. Então, assim, eu acho que essa facilidade do fone fez isso. Então, assim, otimizou. Eu tô vendo isso, nossa, eu pensei que essa aqui ia abordar um tema um pouquinho diferente. Eu vou na outra que me tá encavalando aqui o horário. Então, isso foi bem legal. E, assim, todas que eu assisti, de qualidade muito boas, com dados, você vê, dados reais, aplicados mesmo no campo e com resultados muito bons. Eu acho que todas foram excelentes. Todas que eu consegui assisti várias de diversos temas. Por isso que a minha palestra estava cheia de gente. Tem muitos amigos e os amigos foram todos lá. Menos eu não consegui. Não é não, porque tem muita gente de fora que não como a própria, a gente já é rotina algumas coisas, né? Mostrar o solo na zona saturada, não, já é rotina aqui. Não, fora... ainda não, viu? Então, é isso que eu tô falando, algumas aqui ainda não é, fora é muito, então assim, tem que ir martelando, assim, tem que ir colocando. Fazer um mantra, né? Isso. Vamos pra solo. Eu também, como vocês, eu assisti várias palestras. Daí, algumas eu tava ali, nem assisti, mas só tava ali, deixa eu ligar aqui, pra ver o que tá rolando. Mas de todas que, assim, que eu anotei aqui, o que eu assisti foi da Jane, que eu achei bem legal, que é o controle de qualidade da Jane do Wesley. Eu até brinquei com o Wesley, falei assim, Wesley, porque você não levantou e ficou lá com a Jane em pé, conversando, ajudando ela, deixou ela mais nervosa só sentada ali. Aí ele falou que ele tava com vergonha. Mas foi bacana saber disso, que com relação ao ferro 2, ao cloreto e ao sulfato, que eles são uns interferentes, né, nos etenos clorados da fase dissolvida. Eu achei bem bacana a apresentação dela. Também da outra, que é a da
que foi na sequência dela. Esqueci o nome da moça. Acho que é Elizabeth, mas eu não tenho certeza. Eu acho que é. Eu acho que é esse mesmo. Que daí ela estava falando sobre o controle também de qualidade com relação às interferências do PFAS, né? Sim. Que até no medidor de nível O d'água medidor de nível que era o mais crítico ali. E conseguia pegar. Eu falei, nossa, e o pessoal nem tem o costume de limpar bem, né? Sim, pois é. O medidor. Eu achei interessante isso. E também teve um de termal falando de PFAS. Eu só não lembro quem que apresentou. E aí que eu achei um ponto interessante ele falando de aquecimento, que então para poder remover o PFAS teria que chegar até 300 graus. Eu falei, achei interessante essa explicação dele, né? Mas eu não vi muito a fundo. Eu até vou dar uma pesquisada depois sobre essa parte de remoção de PFAS, porque está em alta. Achei interessante também o que teve da CETESB, que ela deu também sobre os valores de intervenções, e ela falou também dos contaminantes, principalmente do PFAS, falou que vai ter, eles estão pensando, né, em colocar um valor de referência para PFAS. Aí eu fiquei pensando no que o Sato falou e a Maluf, seria o quê? PFAS total, por conta do tanto de matrizes que tem, e que também queria colocar de TPH, eu acredito total, né, no valor de intervenção, porque a gente está meio defasado, a gente não tem, né, essa informação, a gente sempre se baseia pelos dados internacionais. A gente precisaria ter uns valores de referência nosso mesmo, que nem o Sato falou, né, de ter um guia também para intrusão de vapores, porque não temos, tudo baseado, tudo que é de fora, e o que eu acho que é mais próximo da Califórnia, que é mais próximo daqui do Brasil, então é o que é mais utilizado. Também assisti uma palestra também falava de TPH, que foi acho que o maior a discussão que teve lá, que até veio o pessoal da CETESB que não concordou muitas coisas com relação que é o cenário mais crítico para poder se analisar o que eles estão com, que é o mais desafiador, que é o alifático médio, né? O 9 ao C18. E aí eu lembro que uma moça estava apresentando, falando a relação, né, a razão das frações de carbono 9 a 12. E aí eu lembro que a CETESB lá não concordou muito, e aí foi uma discussão, até acho que o Martim deu uma segurada ali para poder não continuar a discussão, mas foi bem legal, é legal porque daí gera discussões e leva para frente também, né, como analisar, como abordar isso, porque já que é quando você vai fazer o cálculo de avaliação de risco, ele está sendo bem conservador, então, se TPH antes não era o problema e agora está sendo o problema, e ainda muitos ainda não querem analisar, é interessante ter essas discussões, para a gente poder melhorar o nosso modelo, como conduzir com isso lá para frente. Acho curioso que os caras não querem fazer nada, né? Os caras também são fogo, né? Não, vai lá, Tati, desculpa. Não, mas eu acho que são os pontos mais importantes assim, que eu vi, que eu me interessei, eu achei bem legal. Também assisti uma de eletrocinese da Lina Puerta, que ela também falou. Teve um que eu assisti sem querer, mas eu não peguei todo o tempo, a palestra, mas era uma da parte costeira, de contaminação. Agora eu não sei se era de atenuação natural ou não, só que daí veio na minha cabeça, porque eu lembro que pelo menos quando fiz o curso de perícia ambiental, né, para você poder trabalhar numa área costeira, principalmente uma área de mangue, você não pode simplesmente atuar. Se tiver uma contaminação ali, é mais fácil deixar por atenuação natural do que você pegar e remediar ou investigar, porque você não pode nem chegar perto ali, porque você pode piorar o cenário. E teve outro também que eu achei legal, que foi uma moça que ela também, eu esqueci o nome dela, mas ela foi muito bem para apresentar. Ela foi tão didática, assim, tão dinâmica, e ela explicava tão bem, e ela falou sobre a caracterização da fase livre, que eles fizeram toda a investigação, avaliaram as áreas-fonte, que onde podia estava dando a fase livre, aí vieram para o laboratório, e daí analisaram o VOC-TIC e o SVOC-TIC, para poder caracterizar o tipo de contaminante. Eu não sabia desse tipo de análise, eu descobri isso recentemente, no final do ano passado, quando eu precisei fazer uma análise dessa. E é bem legal, porque você consegue saber com os padrões, né, qual que é o tipo do seu contaminante, se é mais com óleo, se é uma gasolina, se é outro tipo de contaminação, se é um lubrificante. Eu achei bem bacana isso. E até teve um ponto que um rapaz levantou, é seu amigo, Tanaka, também, que você me apresentou e eu esqueci o nome dele. E daí ele achou bem bacana ela apresentando, falando assim, elogiou, né, que de todas as apresentações, ela falou muito sobre investigar as áreas-fonte e que faltou muito isso nessas apresentações. Eu não acompanhei todas, mas eu achei a dela bem bacana,
da forma como ela conduziu e explicou a palestra dela. Eu perguntei para a Cris e para o Rafael no último episódio que a gente gravou aqui, e sobre quais foram os temas quentes, né, que gera mais burburinho no mercado. E eles disseram que era intrusão de vapores e TPH. E aí TPH, o negócio da faixa, tal, aquela coisa, o cara quer fazer, o outro não quer fazer, tenta burlar por aqui, tenta burlar por ali, né? Enfim, o que eu quero saber de vocês é o seguinte: a Cris e o Rafa transitam numa região do GAC, vocês transitam em outra região do GAC. Da conferência, o que vocês acham que são os temas que vão permear o GAC nos próximos anos? A intrusão de vapores já é uma realidade, né? Eu acho que o próprio Rafael Sato tem ajudado a, entre aspas, popularizar esse tema, né? E abrir discussões. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que já é uma realidade. Tem outros temas que eu acho que são temas aí que estão se desenvolvendo, que é os PFAS, né? Que eu acho que também tem muita gente boa trabalhando nisso e está começando a aparecer, né, os trabalhos. As questões, acho que de fármacos, né, também que é uma discussão importante, né, que é ainda pouco explorada aqui no Brasil. E os TPHs, né, acho que você sair da lista holandesa, né, e invadir agora para algo mais específico, porque antigamente a gente só usava a listinha holandesa, vai TPH total e pronto, né? Era isso. E pronto, e tinha a segunda parte do pronto. Se por acaso passasse, daí falava assim, olha, mas não tem dado toxicológico, então passou, mas não tem nada, vamos embora. Exatamente. Não, e eu também analisava, então só tem mistura complexa não resolvida, então é só uma orgânica, não tem nada a ver. E disso aí, para não fazer nem análise mais, era 3 centímetros, né? Pois é, então, isso é um passado recente, né? Um passado muito recente, né? Então, acho que realmente é o hotspot aí do GAC nos próximos anos. Eu acho que em relação à intrusão de vapores, né? Que acho que vem se tornando uma realidade. Muitos laboratórios bons, né? Estão especializados, já estão especializados em análise e interpretações, né? As normas, regulamentações e valores orientadores, essas coisas, acho que naturalmente estão aparecendo e vão ajudar a regular, né, essa parte. E aí os contaminantes emergentes, né, os PFAS, os que ainda têm análises ainda um pouco caras, os fármacos, que ainda é uma coisa muito desconhecida ainda, né, que está começando a gente está começando a descobrir, né, essas coisas. A questão dos agrotóxicos também, né, que é uma coisa importante, né, que temos alguns valores orientadores, temos alguns dados, mas a gente sabe que tem muitos agrotóxicos que são nem catalogados ainda, né, que são totalmente desconhecidos, né, e são amplamente utilizados aí, né, no país inteiro, e a gente nem sabe, né, como isso é colocado, como isso é desenfreado aí, né, a forma de aplicação e realmente como a gente vai analisar isso, né, acho que é um tema a ser bastante discutido, né, porque isso envolve diretamente a nossa saúde. Todos envolvem a nossa saúde, mas esse especificamente é algo muito direto, né? Muito direto, né? Então é isso. Acho que agrotóxicos, fármacos e PFAS, acho que é o hotspot a curto prazo aí que vai estourar. Eu achei interessante você falar do agrotóxico, né? Porque o pessoal tem falado da sulfuramida, que é o agrotóxico, é um formicida. Só que está falando deles, e tem estudos aqui no Brasil, investigações que avaliam a sulfuramida, mas por causa dos PFAS. Não por causa do agrotóxico em si, e se for falar como agrotóxico, o sulfuramida é um negocinho, né, assim, que tem um limite muito alto, né, de toxicidade e tal. Mas carbendazim, por exemplo, glifosato, que é usado em toneladas, né, nós não estamos investigando. Exatamente. E, assim, aqueles conhecidos, né, assim, os que já são conhecidos, que existem até valores
orientadores e tal, ok, né? Eu acho que existe até um certo controle, mas eu acho que esses em específico já são pouco utilizados aqui, né? Então, tem muita coisa nova, muita coisa desconhecida, e que, né, muitas vezes até nem liberados pela Anvisa, ou seja, pelo órgão responsável, né? Que não devia nem estar aqui, né? É isso mesmo, é proibido. Que nem devia estar aqui, exatamente. São proibidos e muda o rótulo e aplica, né? Então, estamos numa situação muito perigosa. Sim. Muito perigosa. Eu acho que é um mercado aí, né, o GAC, o pessoal, uma coisa ser o pessoal de laboratório, enfim, né, uma coisa que não só os órgãos públicos aí, Ministério da Saúde, enfim, Ministério da Agricultura, Ministério do Meio Ambiente, é uma coisa que vai muito além, né, vai muito além e muito perigoso para todos nós. Sim, precisa ter bastante estudo sobre isso. Desculpa até, Rodrigo, por que pulei a ordem alfabética aqui. Tranquilo, ordem alfabética, tranquilo. Não, porque assim, falta esses valores de intervenções aqui, principalmente a nível nacional, e eu percebo assim, as pessoas do GAC em especial não vai querer fazer esse tipo de investigação, porque não tem, eles alegam, não tem valor de referência, como é que eu vou falar se tem risco, não tem, como é que eu vou calcular se não temos informação sobre isso? Então, seria o dinheiro gasto desnecessariamente se você não tem o que fazer com o resultado que vai dar. Eu acredito... Veja, ainda tem, sim. Tem alguns que tem no Brasil, tem uns que tem no exterior. O cara não faz, não é por causa disso. Ele alega isso, mas não é por causa disso que ele não faz. O negócio, quando virar questão de saúde pública, aí sim eu acredito que o negócio vai começar a andar mais. Aparecer na televisão, alguma coisa assim, Eu ia falar justamente isso. Eu concordo em termos com o que foi discutido aqui. Eu acho que a curto prazo, uma coisa já está acontecendo, que eu acho que é a intrusão de vapores. Eu acho que isso é o mais... Intrusão de vapores e TPH. O que vai mudar? Quando começar a ter alteração na avaliação de risco à saúde humana, principalmente para vapores, que já tem alguma coisa aí discutindo, já teve no mini curso de vapores, teve alguns questionamentos do fator alfa lá, do fator de atenuação, se é para ser utilizado daquele jeito ou não, se é para ser utilizado de outra maneira. Então isso eu acho que vai ser a curto prazo, principalmente intrusão de vapores, acho que a parte de intrusão de vapores, e o TPH, porque vai estar ligado já... É um pouco mais palpável, eu acho. É o trabalho que o cara vai fazer amanhã, né? Assim. Exatamente, é um pouco mais palpável. Médio, não vou falar médio curto, mas médio prazo, vamos pôr no meio mesmo? Como ela falou, acho que PFAS ainda não está tão próximo da normalidade. Eu acho que não está tão próximo, pelas dificuldades de laboratório, pelas diversas N dificuldades que temos ainda. Já temos laboratórios, mas... custos, acho que o principal é o custo. E aí entra naquilo que a Tati falou. Não, entre muitas aspas, né, não temos valores de referência, não é cobrado. Isso é a minha opinião. Sim. E aí, seguindo para a linha que o Alan falou, agrotóxicos e fármacos, eu acho que é só quando tiver muito bem definida uma coisa que eu acho que é falha e que não é fácil, que é a avaliação de risco, não só a saúde humana, mas o ecológico. Sim. Eu acho que quando tiver isso, aí acho que se torna mais palpável. Agrotóxicos, os fármacos, os microplásticos, os próprios PFAS talvez entre um pouco mais nisso daí, não fugindo da parte de avaliação de risco à saúde humana, mas eu acho que isso entra em conjunto, como o Alan falou, ministério, não é só Ministério do Meio Ambiente, saúde, é muito, assim, até ruim de falar, mas é muito mais amplo. Então eu acho que não é tão médio prazo, assim. Nesse caso é um pouco médio mais a longo, curto, mais médio longo. Infelizmente. Porque, assim, tem muita coisa. Por exemplo, eu estou participando de um projeto, fazendo alguns trabalhos, você vai fazer algumas análises que são muito específicas, análise de caracterização,
cara, eu fiquei abismado com os custos das análises, assim, alguns compostos específicos, que não é o Conama 420, não é a DD30, não é metais CETESB, sabe? O que foge um pouquinho, quando você pensa em alguns outros compostos, você fala, nossa, não sai barato essa brincadeira aqui. Então, eu acho que, infelizmente, enquanto não tiver uma diretriz, como a Tati disse, não que seja a regra, porque a gente sabe que tem, mas enquanto não tiver uma diretriz de avaliação de risco tá pedindo, aí vai ser mais complicado. Por isso que eu acho que curtíssimo prazo, assim, avaliação de risco à saúde humana vai ter talvez uma alteração nesse negócio de intrusão de vapores, com esse fator alto, ter que você fazer o seu fator do seu site, no caso, né? Apesar que o fator eu acho que vai ser um pouco mais demorado por conta de linhas de evidência, o que você vai poder, tipo, todas as interferências que pode ter, ralo, como é que você vai analisar? Mas já tem uma pedrinha no sapato que você sabe que você não pode usar aquele fator. Sim. Aquele fator, ele é um fator que é utilizado hoje, todo mundo usa, o 003, né? Todo mundo usa, mas nem dá para ser alterado, né? Logo vai ser, isso daí eu acho que vai ter, não sei como que estão as coisas internas, né? Assim, mas eu acho que logo isso acaba acontecendo alguma mudança. E o TPH também não tem como, né? Infelizmente não tem como. Eu acho que o curto prazo é isso. Os outros, médio até longo, porque eu acho que são outros fatores externos, que aí muda para ecotoxicidade, não só a saúde humana, que também faz parte da ecotoxicidade, mas eu acho que é um pouco mais amplo, infelizmente, que isso daí poderia fazer. É bem deixado, é bem aquém, né, do que deveria ser. E o fator de atenuação foi bem discutido também na outra conferência. Na outra foi, então nessa também. Foi, então é uma coisa que já tá vindo. Vou perguntar para vocês aí sobre isso aí, né, que como é curtíssimo prazo, isso interessa diretamente a diversos setores econômicos, né, que atuam no GAC, no estado de São Paulo, pelo menos. Vocês acham que o fator 0,03 vai ser revisto para que se faça um estudo com várias linhas de evidência, porque em muitos casos 0,03 é permissivo demais. Se está entrando pelo ralo, né, não está tendo atenuação nenhuma, né, então o fator de atenuação deveria ser 1. Mas muita gente alega, até com uma certa propriedade, que 0,03 é muito restritivo em pisos industriais, não sei o que e tal. Vocês veem uma tendência de aumentar linhas de evidência? Ou vocês veem uma mudança no sentido de é muito restritivo, vamos liberar um pouco mais esse vapor aí que está enchendo muito o saco? É uma pergunta complexa, né? Capciosa essa. Até porque tem pessoas, tipo, no house tem que avaliar, né, se tem água ou se não tem água também, que daí muda também o cenário. Sim, pois é. Então, nós estamos caminhando para isso, para avaliar todos esses cenários, ou estamos avaliando para falar, quer saber? É muito restritivo, vamos pôr um numerinho menor aí. Eu acho que, assim, eu acho que a resposta tem que ser uma resposta mais macro mesmo, né? Porque é muita coisa envolvida, né? Desde o receptor até o mercado entra nisso, várias coisas entram nisso, né? Eu acho o seguinte, eu acho que a tendência, né? Eu acho que vamos pensar no contexto econômico, vamos pensar no contexto ambiental, vamos pensar no contexto mais amplo, né? A gente já viu vários exemplos, assim, se o mercado está de um jeito, as coisas seguem a tendência do que está sendo seguido. Sim. Então, se o mercado está quente e quer uma resolução para fazer uma coisa rápida, os órgãos vão se adaptar ao que o mercado quer, né? Então, em relação ao fator de atenuação, a mesma coisa. Se a coisa está aquecida, os órgãos competentes vão seguir o que a economia, entre aspas, está querendo que seja feito, né? Porque temos muitos exemplos que existem normas e leis que foram mudadas para se adaptar à realidade econômica e mudar o mercado. Acho que tudo muda de acordo com a realidade do momento. Temos tantos e tantos exemplos recentes, né, de tal ano você não podia construir perto de tal lugar, né, de tantos metros, hoje pode. Extração de petróleo, você não podia extrair petróleo em tantos metros, quilômetros próximo da margem e tal, hoje pode.
Então, a gente tem diversos exemplos. Então, acho que tudo é possível para mudança de acordo com a realidade atual econômica. A tendência, eu acho que não é nem mais restringir, mas afrouxar de alguma forma. Eu também acho, e eu acho que o que vai ditar um pouquinho mais vai ser a regra. A avaliação de risco falou que é 003, vamos seguir o 003. Ou, como ela falou, as consultorias começaram a achar muito restritivo, vamos afrouxar isso. Como vamos afrouxar isso? Vamos colocar isso, vamos fazer essa linha de evidência. Foi aceito, aí acaba todo mundo tentando provar que aquele caminho é aceito para tentar ter essa flexibilização. Eu acho que de restringir de acordo com o mercado é um pouco difícil. O mercado não vai restringir, ele vai tentar, acho que por esse caminho, assim. Vamos tentar aí tem que ser no piso de 50 centímetros de concreto lá da minha fábrica, vamos colocar o que eu fiz para provar? Aí ele vai ter linhas de evidência, ele vai provar. Pois mas são as linhas de evidência na área residencial, né? Exatamente. O seu vizinho, como é que você vai ver o seu vizinho? Exatamente. Então, mas é isso, mas ele vai provar na área dele que ele consegue, por exemplo, E aí, para fora, é o mercado que vai ditar isso aí. Eu acho que teoricamente vai provar, né? Teoricamente, né? Sempre fica nessa... É muito complexo isso, mas eu acho que, complementando, desculpa cortar vocês, eu acho que, assim, a gente já viu como funciona, a gente sabe como funciona e, assim, quando você restringe uma coisa, não dura muito tempo. Isso vai ter uma discussão, vai ter uma mudança, né? Para você implementar uma coisa mais restritiva, tem muitos debates, muitas teses científicas, né, muitos trabalhos, muitos artigos, muitas discussões e tal. Ok. Agora, quando é para afrouxar, olha, é do dia para o outro. É do dia para o outro. Não tem discussão. A própria norma de instalação de poço, que há quantos anos existe, quem já fez uma análise granulométrica para determinar qual que é a granulometria do pré-filtro a ser utilizado. Então, assim, a gente sabe como que tem a norma e tem muitas vezes a realidade aplicada por N questões. Não vem ao caso quais são as questões, mas realmente existe, né? Bom, eu vou fazer a última pergunta mesmo para vocês aqui, né? A ESAS é uma associação de empresas, né, e representa muito bem as empresas, tão bem que consegue fazer um evento grandioso como o que nós vimos e gostamos. Vocês acham que existe um espaço e existe necessidade e espaço de também ter uma associação de trabalhadores e trabalhadoras do GAC, que as empresas estão representadas, os trabalhadores e trabalhadoras não, talvez indiretamente. Então essa é a minha pergunta. Estão representados, não estão representados? Existe a necessidade de ter uma associação de trabalhadores? Existe a viabilidade de ter? O que vocês acham disso? Olha, eu já falei, já conversei com o Marcão esse tema e com outras pessoas, né, outras vezes. Eu acho que sim, eu acho que toda forma de representatividade sempre é positiva. Por exemplo, você vê o sucesso que a ESAS, né, representando as empresas, é um sucesso realmente, né, as empresas, existem discussões, existem vários, não só além de discussões das consultorias, mas tem discussões técnicas, sim, tem grupos de trabalho. Então, exatamente, né? Então, eu acho que para os funcionários também seria muito importante, né? Acho que aí, assim, tem muitas coisas que entram no meio, né? A gente vai desde uma polarização, né? Que a gente sabe que isso afeta, você desmistificar temas, né? Que fala, uma associação vai ser um sindicato, vai ser algo que vai prejudicar. Aí desanda tudo, né? Porque realmente tem coisas que precisam ser desmistificadas, né? Uhum. Mas eu acho que uma associação que represente os trabalhadores é positiva. Por quê? Porque pode ser um canal de ligação com as próprias empresas, com um canal de ligação com universidades, canal de ligação, enfim, com órgãos públicos, com órgãos privados, né, que você pode, uma forma de organização
né, dessas pessoas associadas para você chegar a lugares que individualmente você não vai conseguir chegar, né? E nem por intermédio, por exemplo, do órgão das consultorias, mas do órgão dos trabalhadores. Então, eu acho que é importante, né, nesse fator de você pensar que essa organização, essa associação consegue chegar a lugares que individualmente você não vai chegar. Você vai conseguir, né, acesso a órgãos públicos, acesso a fazer convênios, né, com instituições, né, com bolsas de estudo. Sim. Acho que tudo isso seria importante, né? Mas para isso acontecer, na minha opinião, é um trabalho de formiguinha, realmente, né, de você conversar, ver, né, realmente quais são as bases, os fundamentos, né, tentar colocar na cabeça, né, de quem vai participar, de como vai ser feito isso, que não vai ter vínculos externos, né? Enfim, você tem que tentar conversar e convencer, e não é fácil. A gente sabe que é um assunto a médio a longo prazo, mas é um assunto recorrente que sempre tem se falado. Conheço muitas pessoas que têm vontade de fazer isso, mas o negócio é encabeçar, tem que ter pessoas para encabeçar e seguir em frente, né? Mas eu acho que o primeiro passo é ter essas ideias e de alguma forma, reunir pessoas que têm esse interesse comum e fazer, né, reuniões, conversas, para que isso avance de alguma forma. Isso é legal, porque ajuda a beneficiar todo mundo, né? O pessoal, pelo menos a parte dos trabalhadores. Mas é como você falou, Alan, tinha que ser bem saber estruturado, saber como é que vai ser os fundamentos. Eu acho que uma analogia muito boa a gente vê, por exemplo, eu tive o prazer de convidado aí algumas vezes para dar aula para os cursos da ESAS, que é muito bom, é muito legal, porque abrange todo o território. A gente agora... No meio do ano a gente deu curso presencial, foi muito legal, o Alan deu junto comigo, acabou, eu também ajudei lá na mostragem de solo, mostragem de água subterrânea para fora. Então assim, você vê o que é legal da ESAS fazer. Se você fizer uma analogia, o que pode ser feito com vamos pôr uma ESAS dos funcionários, por exemplo, é ter mais funcionários fazendo esse curso. Como a Tati falou no início hoje da nossa conversa, agradeceu a empresa que disponibilizou os dias dela. Quantas e quantas pessoas também não gostariam de ter ido? A gente sabe que não é barato. A gente sabe que não é barato. A gente sabe quanto que custa um curso de uma semana da ESAS, que são excelentes. Todos que eu participei, que eu já participei de alguns, e alguns que eu tive a oportunidade até de ministrar aula. É muito legal, assim, então, assim, se você pensar em algo que seja por esse viés, então, assim, é uma associação que, assim, vai estar lá junto. Vamos almejar um pouco mais de trabalhador aqui nisso que a consultoria está conseguindo para as consultorias. Vamos colocar, então isso é legal, mas como falou, não é fácil, a gente sabe como é difícil, a gente sabe como que quando envolve o financeiro, né, a coisa pesa um pouco, porque a gente sabe, ninguém vive de só as plantas, né, fotossíntese, né, a gente não vive, infelizmente, mas seria interessante ter, né, imagina que legal, tem aqui a ESAS sempre tem, o Alan entrou na Sunny Fox como patrocínio, ganhou alguns convites, porque entrou como patrocinador, ele pagou isso. E aí, de acordo com o grupo de funcionários, vamos conseguir algumas, nunca é o suficiente, né? Senão viveríamos uma utopia, né? Exatamente, seria uma utopia, todo mundo seria maravilhoso, mas a gente sabe que a realidade é outra. Então, eu acho que é interessante. Não é fácil, porque tem que ter uma cabeça, algumas cabeças à frente, quem que está disponível de diversas maneiras, disponível de tempo, disponível acho que o tempo, a gente trabalha com consultoria, né? A gente ora, né? É o tempo e o saco, né? As duas coisas. Isso. Que nem na ESAS, né? A Valgo voltou na associação e na ESAS tem os grupos, né? Técnicos também, eu achei bem interessante. Eu até quero entrar em de contaminação emergente e talvez de intrusão de vapores. E fazendo, pensando nisso também, uma ESAS dos funcionários, fazendo esse tipo de grupo, nossa. Sim, pois é. Vai ser sensacional.
Eu acho que assim, a questão de associação, né, acho que ela vai muito além, assim, né? Acho que não só reunir pessoas físicas, né, são só funcionários, até alguma sociedade jurídica pode participar, acho que não tem nenhum problema, né? Mas, assim, o objetivo principal, assim, dar uma voz, né? Uma voz coletiva com muitos objetivos, né? Objetivos o quê? De superar dificuldades que você tem no meio, né? Você, como trabalhador, existe dificuldades. Gerar, assim, os benefícios para os associados, né? No entorno dos interesses que todos os trabalhadores têm, né? Que a gente tem interesses, tem objetivos, né? Sim. Então, o objetivo principal seria esse, de organizar, né? De ver pontos em comum, buscar melhorias em comum, né? E isso, com certeza, ir num diálogo com as consultorias, né? Sim. Não uma coisa à parte, né? Mas uma coisa conjunta. Né? Adicionar, exatamente. Não fazer uma separação entre, né? Associação dos funcionários e das consultorias. Mas agregar, de construir junto, né? Acho que esse é o objetivo, né? Eu acho que seria uma coisa, além de fundamental, seria uma coisa genial, assim, seria muito interessante, né? E é isso, eu acho que o negócio é conscientizar. A parte mais difícil. Sim. Se você está nos ouvindo aí, procure aí o Alan e gostar da ideia, procure o Alan, procure o Rodrigo, procure a Tatiane e vamos fazer isso. Bom, amigos e amiga, vamos então para as palavras finais. Agora o podcast de vocês. Tem alguma coisa que esquecemos de perguntar? Alguma lembrança da conferência? E é isso aí, o podcast de vocês. Fiquem à vontade. Bom, vou seguir a ordem alfabética aqui. Bom, primeiro, eu quero parabenizar toda a organização da conferência, né? Acho que a gente não pode terminar sem parabenizar a organização, a Cíntia, a Patrícia e todos os organizadores. Acho que foi um trabalho excelente, né? Teve, como disse, tem seus problemas, mas o saldo geral é super positivo, né? Parabenizar também todos os participantes. Eu acho que o nosso mercado, a nossa ciência só se constrói da forma que foi feito, né? Você apresentando, você debatendo, você construindo coisas. Eu acho que isso foi bem interessante. A minha visão sobre esse tema foi muito positiva. Eu acho que não vejo a hora de chegar próxima, né, e de poder participar. E vamos ver, né, o que a gente vai discutir daqui a 3 anos, né? Sim. Então, qual será, né? Qual será a nossa discussão? O que o mercado vai avançar? O que o GAC vai avançar nesses próximos 3 anos, né? Com tantas mudanças, com inteligência artificial aí no meio, né? Com geopolítica mudando aí no nosso planeta, né? Com muita coisa acontecendo, né? O que vai ser? Então é um tema que a gente tem que discutir. Então eu agradeço todos os amigos, as novas amizades que eu conheci na conferência, aos velhos amigos, e é isso. Bom, quero agradecer ao professor Marcos Tanaka, o famoso Marcão, agradecer mais uma vez pelo convite, é sempre uma honra poder participar. Incentivo a todos vocês a lerem a newsletter, a ouvirem os capítulos anteriores do podcast. Aproveitem essa ferramenta, não é todo lugar que a gente tem uma ferramenta gratuita, com ciência, com discussões para a gente poder usufruir. Então, obrigado ao meu amigo e compadre Rodrigo, obrigado à minha amiga Tatiane, e agradeço mais uma vez, espero que seja de grande proveito esse episódio, e sempre estou à disposição. Um abraço a todos. Valeu, Alan. Obrigado. Seguindo, eu também queria parabenizar toda a organização do evento. Acho que foram desafios que eles tiveram, que a gente também não soube, né? Que a gente não participou. Então tiveram desafios por trás de todo o evento, que foi grandioso esse ano. Foi um evento muito grande.
Então, assim, de parabéns, como disse, o saldo sempre positivo, de tudo. Agradecer muito o Marcão e o Rodrigo Cunha, que se não fosse por eles esse ano, provavelmente eu não conseguiria estar presente, então agradecer. Graças à conferência, consegui minha recolocação profissional, foi muito bom, estou muito feliz. Desafios novos por vir, eu acho que desafios bons, desafio sempre é desafio, mas sim, desafios positivos e bons pela frente. E acho que é isso, eu vou ser breve aqui na despedida, agradecer a Tati, a gente já teve a oportunidade aí de fazer algumas aulas juntos, Alan, meu compadre de longa data, meu mais que amigo, compadre. Marcão, obrigado pelo convite, estou disponível aí, mandem mensagem, converse, quem me conhece sabe que eu gosto de falar um pouquinho, então pode chamar para conversar, pode bater papo. Isso aí, muito bom, foi muito positivo, muito bom rever amigos, rever pessoas, conhecer pessoas novas, projetos novos, empresas novas, produtos novos, é isso. Muito obrigado. Legal, valeu, Rodrigo. Quero parabenizar todo o pessoal do evento, né, a Patrícia, a Cíntia, e esqueci o nome da menina nova aqui. Renata também, que ela participou, ajudou bastante. Quem ouviu o podcast dela viu que foi bem desafiador. Sim. Ela explica sobre as mudanças, o porquê que estava não foi no Senac, daí ia ser no Vila Lobos e mudou pro Ibirapuera. Também ela já sabia, eles já sabiam das críticas que poderiam ter, então já estava tendo essa ciência. E eu achei que elas foram bem organizadas, uma porque elas comentaram que todo evento que faz é cada 2 anos, mais ou menos, o período para poder organizar e acontecer. Pois é. Então eu quero parabenizá-las pelo grande evento. Agradeço também por, mais uma vez, você ter convidado para participar aqui do podcast. Agradeço também a Valgo por ter dado a oportunidade de participar da conferência nos 4 dias. E agradeço vocês pela presença, Rodrigo, que já também, né, participei de algumas aulas, e o Alan, que eu participei, que eu conheci ali no Senac, nas aulas técnicas das aulas práticas. E estou disponível também, quando vocês precisarem, pode chamar, poder conversar também. Se quiser participar também, Tanaka, de outras aulas práticas, pode convidar também. Legal, faremos isso. E muito obrigada. Legal. Obrigado, pessoal. Até o próximo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio com o Alan, o Rodrigo e a Tati. É sempre importante darmos voz ao maior número possível de setores do GAC, e desta vez foi a vez dos trabalhadores e trabalhadoras do chão de fábrica do GAC, chão do campo, chão do relatório, enfim, das pessoas que efetivamente fazem o GAC acontecer, falarem sobre a conferência. As impressões deles sobre o que foi bom, sobre o que faltou, falando os destaques técnicos que eles perceberam e as tendências para o futuro. É muito interessante também ouvir eles falando sobre a importância e a viabilidade de uma associação de pessoas que trabalham no GAC, especialmente para que toda essa comunidade possa crescer coletivamente. Esse podcast aqui está à disposição, está e estará à disposição para ajudar a viabilizar essa associação. O mercado ganharia muito com isso, com toda certeza. Agradeço aos meus amigos Alan e Rodrigo e a minha amiga Tatiane pela conversa muito legal. Agradeço também aos nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil, o Laboratório Consulting, a Vapor Solutions e a Columbia Technologies. E agradeço às pessoas queridas que são apoiadores e apoiadoras financeiras do Apoia-se. Repito, quem quiser e quem puder, entra na nossa campanha, o site é apoia.se/ECDambiental. E claro, somos especialmente gratos a vocês que nos ouvem todas as semanas. Vocês são a razão de existência do que propomos e conduzimos aqui nos estúdios ECD. Continuem conosco nesse podcast que está disponível no Spotify, no YouTube e outros agregadores, na nossa querida newsletter, cujo link de inscrição está na descrição do episódio, no screening de notícias e também nas redes. Canal Áreas Contaminadas no Telegram para vagas de emprego, Instagram @ECDambiental. Enfim, fiquem conectados conosco. A todos e todas vocês, muito obrigado e até a semana que vem.